Olá, sou Brenda Larissa, aluna do Profimate, e estamos com mais um vídeo de resoluções de questões para a disciplina de Matemática Discreta do Profimate. O assunto de hoje é binômio de Newton. Então, nosso exercício é para calcular o termo independente do binômio 1 sobre x ao quadrado menos raiz quarta de x elevado a 18. Certo? Então, o binômio de Newton, ele serve para calcular binômios elevado a um expoente qualquer. Certo? Então, nós temos um binômio x mais a elevado a um expoente n. Isso quer dizer que a gente vai multiplicar o termo x mais a vezes x mais a vezes x mais a, isso n vezes. Então, para a gente pensar como a gente vai fazer isso, vamos sempre imaginar, nós podemos escolher multiplicar o x com todos os x, podemos multiplicar 2x com todos os a's, então temos diversas formas. Então, vamos pensar sempre na escolha do a. Então, o que acontece? Vamos usar a ideia de combinação, tá? Então, para essa ideia de combinação, vamos sempre imaginar quantas escolhas eu tenho para o termo a, que é o segundo termo, né? Então, aqui, ó, vamos imaginar que a gente não vai escolher nenhum a. Essa multiplicação aqui eu não quero que tenha nenhum a, nenhum segundo termo. Então, das n possibilidades, dos n parênteses que nós temos aqui, nós vamos escolher nenhum a. Então, nós ficamos com x elevado a n, né? O x vai multiplicar todos os n parênteses, e como eu não escolhi nenhum a, o a vai ser elevado a zero. Então, aqui nós temos uma combinação de n, escolhendo zero termos a, né? Dos n elementos, se eu escolher um a, nós vamos ter o seguinte: quantas formas possíveis eu tenho dos n elementos eu escolher um a? O x, como eu já escolhi um a, ele vai ter n menos 1 elementos. E o a, como foi feito só uma escolha, então o a vai ser elevado a 1. Então, é nessa ideia que a gente vai pensando. A combinação de escolher dos n parênteses escolhas do a, certo? Então, dos n parênteses, se eu escolher dois termos a, nós temos x vai ser elevado a n menos 2, que eu já não vou contar com esses dois elementos. E o a vai ser elevado a 2, porque eu escolhi 2a para multiplicar. E essa ideia vai seguindo até chegar dos n parênteses, eu escolher na, ou seja, eu escolho todos os termos a. Quando acontece isso, o termo x ele vai ficar elevado a 0 e o termo a vai ficar elevado a n. Então, olha o que acontece. O termo x ele começa do n e vai decrescendo até chegar em 0. E o termo a, ele começa do zero e vai crescendo até chegar no termo n. Então, essa é a ideia que a gente tem. Lembrando que isso aqui é uma ideia de combinação, tá? Nós estamos vendo quantas formas eu posso escolher dos n elementos nenhum a, quantas formas dos n elementos eu posso escolher apenas um, quantas formas dos n elementos eu posso escolher 2, e assim vai até quantas formas dos n elementos eu posso escolher n. Certo? Então, isso a gente pode escrever como uma somatória. Então, esse binômio x mais a elevado a n, ele pode ser escrito como uma somatória das escolhas, das combinações possíveis dos n elementos escolhidos de k em k, certo? Sendo k variando de 0 até n, que é o máximo de termos desse binômio, vezes x elevado a n menos k, porque cada vez que a gente escolhe um número para o a, a gente subtrai ele aqui dos termos gerais, né? Vezes a elevado a k. Beleza? Então, a gente pode escrever essa somatória como a resolução desse binômio. Então, para a gente calcular o termo geral, veja bem, o termo 1, ele depende de 0. O termo 2, ele depende de 1. O termo 3 depende de 2. Então, é sempre um a menos, né? O que acontece aqui no termo n? O termo n, ele vai depender de n menos 1, certo? É sempre um a menos. Então, para a gente calcular o termo geral, nós estamos calculando o termo p mais 1. Então, esse termo aqui, o último termo, ele vai ser o termo n mais 1. Então, nesse binômio elevado a n, eu vou ter n mais 1 elementos. Então, o cálculo do termo geral. Então, o termo p mais 1 vai ser a combinação dos n elementos de p em p, escolhidos de p em p, né? Vezes x elevado a n menos p, que vimos aqui,
vezes A elevado a P. Então, esse vai ser o nosso termo geral desse binômio. Pois bem, vamos para a nossa questão. Calcule o termo independente de 1 sobre x ao quadrado menos raiz quarta de x elevado a 18. Então, vamos usar o nosso somatório que a gente viu agora no exemplo anterior. Então, nosso binômio já está aqui. Quem será o nosso n? 18, certo? Então, a nossa somatório vai ser 18 agrupados de k em k, que eu ainda não sei quem vai ser o k, e o k vai variar de 0 até o 18, vezes, quem é o nosso primeiro termo? 1 sobre x ao quadrado, elevado a n menos k. Quem é o n? 18 menos k, vezes menos raiz quarta de x elevado a k, que ainda não sei quem vai ser nosso k, tá? Então, ele quer o termo independente. O termo independente é que ele não vai depender de x. Então, é isso que a gente vai encontrar. Qual é o termo que não vai depender de x? Então, seguindo aqui, somatória de 18, da combinação de 18 de k em k, variando de 0 a 18, vezes 1 sobre x ao quadrado elevado a 18 menos k. O que eu fiz aqui foi separar esse negativo. Coloquei menos 1 vezes e coloquei a raiz escrita como potência com expoente fracionário. Então, menos 1 vezes x elevado a 1/4. Isso tudo elevado a k. Tá? Coloquei para deixar a base igual ao daqui de baixo. Vamos já ver o porquê. Então, nós temos aqui essa somatória. Fiz aqui, coloquei o expoente 18 menos k tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, 1 elevado a 18 menos k, x ao quadrado elevado a 18 menos k vai ficar 2 vezes 18, 36, 2 vezes menos k, menos 2k, tá? Aqui, o expoente k, coloquei aqui, vai ficar menos 1 elevado a k, vezes 1/4 elevado a k, vai ficar x elevado a k sobre 4. Agora, veja bem, o termo 1 elevado a 18 menos k já está um termo independente de x. Ele não depende de x, então não vamos nos preocupar com ele. O termo menos 1 elevado a k também não depende de x, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir x elevado a k sobre 4 dividido por x elevado a 36 menos 2k. Tá? E sabemos que na divisão de potências, nós subtraímos os expoentes. Então, aqui foi feito o expoente k sobre 4 menos o expoente 36 menos 2k, certo? Fazendo o jogo de sinal aqui, k sobre 4 menos 36 mais 2k. Coloquei todos com o mesmo denominador. Então, aqui ficou k sobre 4 menos 144 mais 8k dividido por 4. E isso tudo vai ficar 9k menos 144 sobre 4. Então, essa base x aqui vai ser esse expoente, né? Nós dividimos as duas potências, subtraímos os expoentes. Então, fica dessa forma. A somatória da combinação de 18 de k em k elementos, sendo k variando de 0 a 18, já coloquei o termo aqui 1 elevado a 18 menos k, que ele já está independente de x, e o termo menos 1 elevado a k também está independente de x. Essa divisão aqui acabamos de fazer, que ficou dessa forma, certo? Então, para esse termo todo aqui ser independente de x, eu não tenho que ter nenhum termo com x. Para isso aqui sumir, esse expoente aqui tem que dar 0, certo? Que aí o resultado dá 1, x elevado a 0 dá 1. Para esse termo aqui dar 0, qual que deve ser o valor de k? Então, 9k menos 144 dividido por 4 tem que dar igual a 0. Então, isso é a mesma coisa que 9k igual a 144, né? Então, fica dessa forma. E, dividindo por 9 em ambos os lados, fica k igual a 16. Então, esse termo aqui, ele só vai sumir, digamos assim, só vai dar 1, né? O expoente só vai dar 0 quando k for igual a 16. Então, é isso que nós queremos. Não fique nenhum termo dependente de x. Então,
Basta calcularmos isso para quando k for igual a 16. Substituindo, então, nós vamos encontrar o termo para quando o nosso k, no termo geral coloquei p mais 1, mas para quando o nosso k for igual a 16. Então, vai ser igual a combinação de 18 escolhidos de 16 em 16, né, 16 elementos, vezes 1 elevado a n menos k, 18 menos 16, vezes menos 1 elevado a 16, né, que estava menos 1 elevado a k, vezes aquele termo todo que a gente já sabe que vai dar zero quando k for igual a 16, né? 9k menos 144 dividido por 4. Então, isso tudo vai dar zero quando k for igual a 16. Então, nós vamos encontrar o termo 17, fazer essa combinação aqui, 18 fatorial dividido por 16 fatorial, vezes 18 menos 16 fatorial, 1 elevado a 2, vezes menos 1 elevado a 16, vezes isso aqui que vai dar 1. Esses três termos aqui vai dar 1, já que o expoente é par, que vai dar positivo, né? E esse fatorial aqui, 18 vezes 17 vezes 16 fatorial, vai cancelar, isso tudo vai dar 153. Então, o termo independente deste binômio vai ser igual a 153. Certo? Então, é isso. Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.